Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um podcast do Visão Eficiente. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos podcasts. Corre lá no Instagram, Visão Eficiente, segue a gente para vocês acompanharem os demais conteúdos, as demais pessoas que vão ser passadas aqui no Visão Eficiente. Hoje nós estamos recebendo aqui uma querida mulher especial, a Elaine. Elaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A sua presença aqui, o seu tempo, sua disponibilidade, estar aqui para falar com a gente, contar um pouquinho da sua história, da sua fé em Jesus, né? A gente conversa um pouco, se conhece um pouco, então eu sei um pouquinho da sua história e hoje eu vou ter a oportunidade de aprender e também de conhecer ainda mais quem é a Elaine realmente. Seja muito bem-vinda e fica à vontade. Eu agradeço o convite, tô nervosa, né? Tô mais nervosa que eu deixei até meu ansiolítico nervoso, tão nervosa que eu tô hoje. Mas muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu falo da minha vida, assim, das minhas questões de fé, de Deus. E espero que seja proveitoso. Vai sim, vai sim. Antes de mais nada, perguntinha base de lei, né? Para que eu faço para todo mundo. Então, o que Deus representa na vida da Elaine? O que é Deus para você hoje? Deus é o dono dos meus dias, né? Primeiramente dito, né? Louvado seja o dono dos meus dias. Mas Deus, para mim, ele é a direção da minha vida. Você já viu aqueles faróis que ficam nas costas do mar? Deus, para mim, é aquele lá, quando tá na tempestade, quando tá tudo perdido, quando você não sabe que direção tomar, você olha para cima e você tem aquele farol lá te guiando, que é aquele caminho que você tem que seguir. Eu acho que Deus, para mim, é isso. Fora ser o dono dos meus dias, da minha vida toda, ele é isso. Ele é o meu guia, é o norte da minha vida. Amém. Entrando aqui já no nosso assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho da história de vida da Elaine, o testemunho dela, a fé dela. Muitas pessoas não sabem, mas um dos dons do Espírito também é a fé, né? As pessoas ficam focadas só no falar em línguas, no discernimento, quero ter visão, quero saber o que está acontecendo no mundo espiritual, mas a fé também é um dom do Espírito, né? E é um dos mais bonitos, porque é aquilo, Jesus quando ia curar as pessoas, não falava, ó, eu te curei, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, vai em paz. Então Jesus, por mais que ele fazia aquele milagre, ele não atribuía tudo a ele, atribuía a pessoa, falava, sua fé, o que você acredita, a fé que você depositou nisso, aconteceu. Então, hoje eu queria entender um pouco mais assim sobre a sua história, chega a não ser engraçado, mas do jeito como o bispo fala ali em cima, notar sempre. Vocês acham que vocês têm problema e que vocês não conhecem literalmente a vida da Elaine, né? Então, abre vamos dizer assim, uma curiosidade, né? Fala, cara, como que é a vida dessa pessoa? Como que a pessoa lida, né, com esses problemas? Porque realmente, né, a gente olha para o nosso cotidiano, para nossas vidas, a gente acha que a gente tem muito problema. Até a gente conhecer uma pessoa que realmente tem problemas, mas que esses problemas não param a vida dela. Né? Baseado na fé, a sua vida não para, a sua vida continua, você faz as suas coisas, você adora a Deus, você não deixa de estar na igreja. Coisas que as pessoas hoje ficou gripado, não tô na igreja. Tô brigado com alguém e não tô na igreja. Então hoje eu vejo muito isso de você, que você não se deixa parar. Então conta pra gente como que é a sua trajetória até agora, como você chegou a esse ápice de fé, essa conversão sua, se você já nasceu no lar cristão ou se tornou depois, e como que é essa caminhada com Jesus hoje? Eita. Bom, minha caminhada começou há 14 anos. Na realidade, fui criada num lar cristão católico, né? Eu fui criada, minha mãe sempre vai na igreja, devota de Nossa Senhora, então a gente sempre foi para a igreja, sempre fui para a igreja todos os domingos e fiz tudo na igreja. Fiz pré-catequese, catequese, primeira comunhão, crisma, tudo. E fui coroinha da igreja, toquei o sininho na hora da missa, segurei o microfone do padre, fiz tudo isso. Até os 16 eu ia muito à igreja, eu fui criada assim. Mas aí quando eu comecei a trabalhar, menor aprendiz, 16, 17, aí minha mãe me deu um pouquinho mais de liberdade, porque eu sou filha única e minha mãe era em cima de mim, hora pra tudo. Então eu parei de ir, porque aí ela não me obrigava, mas aí
como eu trabalhava a semana inteira e estudava, ela já me deixava ficar em casa e dormir um pouquinho mais no domingo. Então eu comecei a me dispersar da igreja. E uns 4 anos depois, 5 anos depois, como disse, minha família toda era católica, 2 tias minhas se converteram, viraram evangélicas. E uma dessas tias, que é minha tia Cristiane, ela era que eu tinha mais proximidade, então ela sempre ia na minha casa e falava: Jesus quer falar com você hoje. Eu, tá bom, tia. Jesus quer falar com você, Jesus te ama. Toda vez que ela me via, ela falava isso. E toda vez que ela me via, eu tava saindo pra algum lugar. Tava indo pro rolê, tava me arrumando pra ir pra algum lugar, ou eu tava em algum lugar, ela me via na rua. E toda vez ela falava, eu falava: gente, E eu sempre falei: o dia que eu for crente, o mundo acaba, porque é o apocalipse mesmo, porque se depender de mim, não viro crente de jeito nenhum. E aí, teve um belo dia que eu tava saindo, acho que era meu aniversário, eu tava saindo pra comemorar meu aniversário, ia pra uma balada de São Paulo, toda animada. Foi dia das crianças, minha mãe fez um buffet pros sobrinhos, minha mãe é a tia mais querida da minha casa, né, os sobrinhos tudo lá, minha mãe fez um buffet de sorvete com todas aquelas coisas. E eu me arrumando, tava de noite já, tava me arrumando pra ir, fui cumprimentar minha tia pra ir embora. Aí minha tia falou: Deus quer falar com você hoje. Só que naquele dia que ela falou, embora eu fosse embora, foi diferente, porque eu senti o meu coração queimar. De um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E eu falei: nossa, mas que estranho, eu nunca senti isso, né? Vontade de ir pra igreja. Só que eu não dava o braço a torcer, que eu queria ir pra igreja. Eu falei: bom, eu não vou pedir pra ela pra ir pra igreja. Vou esperar ela me chamar de novo. E aí, quando ela me chamou, depois de, acho que um mês depois, que eu tava sentindo aquela questão de sentir vontade e aquilo ficava vindo, né? Deus quer falar comigo. O que Deus quer falar comigo, gente? Será que eu fiz alguma coisa? Porque eu já pensava que eu tinha feito alguma coisa. Eu já fiz alguma coisa e Deus quer falar comigo e eu fiz alguma coisa errada. Nunca era pelo certo, era pelo errado. E nossa, Deus vai acabar com a minha raça, porque, meu Deus do céu. E depois de, acho que mais de um mês, eu encontrei ela de novo, ela me disse: olha, Jesus quer falar com você hoje. Aí eu falei: tá bom, então, vou lá ver o que Jesus quer falar comigo. Na maior tranquilidade, falando: não vai dar nada, né? O povo só vai gritar no meu ouvido, sem comentários. E a igreja da minha tia é aquelas assembleias pequenininhas, sabe? Que o povo sapateia e glória a Deus. E é muito diferente da missa, porque a missa ninguém fica falando glória a Deus. A gente faz o rito da homilia normal. Eu falei: ai, gente, vai o povo gritar na minha orelha. Mas eu fui, porque realmente eu estava muito ansiosa para ir. Quando eu cheguei lá, eu literalmente senti a presença de Deus, como eu nunca tinha sentido antes. Aliás, eu sentia antes, eu tinha muita vontade de chorar às vezes, porque toda vez que eu ia pra missa, tinha a parábola do filho pródigo. Todas as vezes. Eu ficava 3 meses de ir pra missa. Na vez lá, o padre tocava no filho pródigo, me dava vontade de chorar. Só que na missa, ninguém chora. Você não vê ninguém chorando na missa. Eu ficava segurando aquela questão e sempre vinha a palavra do filho pródigo. O filho pródigo, o filho pródigo. Todas as vezes, que nem quando você fica muito tempo sem ver uma série, quando você vai ver de novo o que tá passando, é o mesmo episódio que você já viu. Tem 300 mil episódios que você não viu, mas cai naquele episódio. Era a mesma coisa. E nesse dia eu fui e senti a presença de Deus de uma maneira que eu nunca tinha sentido. Chorei muito, muito mesmo. E aceitei Jesus, né, pela primeira vez. Aceitei Jesus, mas eu aceitei Jesus de um modo imaturo, né? Porque eu aceitei Jesus, mas eu não tinha saído do mundo ainda, né? Então, muitas vezes eu ia para a igreja no domingo e de lá eu ia pro rolê. Depois eu tava no pagode lá, com a cerveja na mão, tranquilamente. E depois de um tempo, de muito tempo, nessas questões, eu parei de ir para a igreja. Não, parei de ir? Não, parei não. Continuei indo e até que eu tava tudo bem, nunca tive nada. Eu tive foi num sábado, o meu joelho inchou. E eu nunca tive nenhum problema. Nada, nada. Nem. Máximo, a última vez que eu cheguei do médico foi pegar um atestado, porque eu não queria trabalhar. Era essa a verdade. Não teve nada de doença, nada. Meu joelho inchou e eu achei que eu tinha torcido, feito alguma coisa. Não liguei, voltei de novo.
Passou o tempo e comecei a passar mal, sozinha. Eu ia trabalhar, eu desmaiava no ônibus, eu não conseguia ficar em pé, eu tinha muito mal-estar. E ia no médico, passava por socorro, fazia exame. Embora estivesse exame alterado, não tinha diagnóstico. Tipo, deve ser estresse, deve ser muito trabalho. E realmente, trabalhava bastante, eu saía muito, não gostava de ficar em casa. Para mim, ficar em casa no sábado à noite era um terror. Era como se eu estivesse perdendo uma parte preciosa da minha vida que eu estivesse deixando de viver. E diminui o ritmo. E foi assim que eu descobri que eu estava doente, só que ninguém sabia o que era. Embora eu tivesse convênio médico, embora eu provesse de um atendimento médico melhor do que o SUS, por exemplo, ninguém sabia o que era. Eu passava mal, ninguém sabia o que era. Fazia exame e muitas possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas nenhum médico fechava o diagnóstico. E o hospital é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente fala de doença, de hospital, que a gente tem que ir para o hospital, ou que a gente precisa internar, a gente dá uma paralisada, a gente fica com medo mesmo, a realidade era essa. Então, eu não aceitava internação. Não, você precisa internar para saber o que você tem. Eu falava, não vou internar, porque se eu internar eu vou morrer. Porque normalmente era assim, quando a pessoa tava bem, daqui a pouco ela ficava doente, ia ao hospital, internava, morria. Era sempre que a gente via, foi pro hospital, morreu, internou, morreu. Então eu falei, eu não vou, tenho 22 anos, vou fazer o que lá? 21, aliás, tenho 21 anos, não vou não. Aí quando eu fiz 22 anos, eu tive o diagnóstico de lúpus. No mesmo dia que eu tive o diagnóstico de lúpus, que o médico me deu o diagnóstico de lúpus, eu fui mandada embora. Então, meu convênio já ia ser cortado ali. E me lembro até hoje, eu fui de ônibus e eu voltei segurando as lágrimas, porque eu entendi o que era lúpus, porque eu assistia muito a série House. Eu era viciada em House e o House é viciado nessa doença. Só que na série ele tem acesso a um mega tratamento. Eu tava indo pro SUS. Eu tinha pedido uma carta pro médico pra ir pro SUS. Eu falei, mas já era. Não vou chegar nos 25. Vou morrer solteira. Porque eu tô solteira agora, vou morrer solteira. Acabou, vou morrer jovem, literalmente, né? Eu falei, não fiz nada. Não tenho nada pra deixar de herança pra minha mãe, não sei meu sapato, que eu tenho um monte. E vai ser assim, vou ter que... É a vida. Aí eu tive que dar a notícia pra minha mãe, eu sou filha única. E depois disso foi um período primeiro de negação, porque a gente nega, a gente tende a negar a doença, a gente tende não querer aquilo pra gente e querer jogar pra outra pessoa, o famoso porque eu, né? Tinha muito isso, tinha muito do porquê eu. E segundo, porque o lúpus ele me parou completamente, a ponto da minha mãe ter que parar de trabalhar para cuidar de mim, porque ele me paralisou, ele era tão agressivo no meu corpo que quando eu tomava banho, a água do chuveiro batia e eu ficava toda vermelha, porque ele machucava a minha pele, a água do chuveiro. Então era tudo, tomar banho era doloroso, para escovar os dentes, minha mãe escovava os meus dentes, precisava de ajuda para levantar, para me trocar. E eu sempre, desde os 16, sempre fui muito independente. Então, eu já trabalhava, eu já pagava, já tinha minhas coisas, as coisas que eu tinha eu comprava, eu não ficava em casa. Tinha vezes que eu via minha mãe 2 vezes na semana, porque eu ia trabalhar, eu fazia hora extra, trabalhava normalmente 12 horas, porque eu gostava de ter dinheiro para gastar o dinheiro, porque para sair tem que ter dinheiro, e eu gostava de dinheiro. E eu gostava de trabalhar. Então, eu trabalhava muito, ficava muito tempo na rua, e o lúpus parou completamente minha vida. Eu fiquei parada, eu não conseguia trabalhar, fui afastada do emprego. E pra mim a minha vida tava definhando ali, tipo, acabou. Tipo, ele vai dar certo, ele vai me matar e vou morrer com 20 e poucos anos, não vou chegar nem na metade de 50. Comecei o tratamento do lúpus foi muito difícil os primeiros 2 anos, porque ele já veio atacando o rim e tomava medicação para segurar, para controlar o rim e ao mesmo tempo não queria tomar, e tinha dia que eu ficava rebelde, até que o
Até que o médico falou, olha, você tá com nefrite, a gente precisa cuidar melhor, a gente vai fazer quimioterapia. Fiz a quimioterapia, perdi os meus cabelos, foi a parte mais difícil, acho que a parte mais difícil do lúpus foi essa, porque a vaidade da mulher é o cabelo, e eu era muito fresca com questão estética, com cabelo, com magreza, eu era extremamente magra, mais magra do que eu sou agora, e eu tinha, se eu engordasse 1 quilo, eu já estava tomando chá verde, nem precisava nada, mas a minha vida era, não, preciso ficar bem, preciso ficar bonita e etc. Então, Deus foi tirando tudo isso de mim, foi tudo desconstruído, né? Tirou primeiro o meu ir e vir, porque eu fiquei totalmente dependente, e a minha vaidade foi embora, porque foi embora junto com o meu cabelo. E é muito, muito triste você passar a mão e seu cabelo cair, é uma coisa muito, é uma parte muito dolorosa. E nesse momento eu meio que, como posso dizer, ouvi as pessoas falarem que eu tinha que negar a doença. Não, você não pode aceitar isso, você tem que negar a doença, você tem que negar esse é o inimigo na sua vida. E, ao mesmo tempo, eu pensava, tipo, por que eu tenho que negar se eu não nego as bênçãos de Deus na minha vida? Ninguém nega uma bênção, ninguém vai lá e fala assim, olha Deus, eu quero essa bênção aqui, eu não quero não, porque eu não estou merecendo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa muito racional. Então, na minha cabeça, não entrava eu falar para Deus que eu não aceitava aquilo. Quem era eu para não aceitar aquilo? Eu ficava meio que, é para eu repreender essa doença? É para o que fazer? Porque ela não tem cura. Vou ter que ficar com ela e vou ter que tomar remédio o resto da minha vida. É um fato. Eu faço o quê? E quando a gente entra nesse respaldo de negar a doença, não golinho aqui que eu tô falando muito. Ó, gente, isso aqui não é vinho não, tá? Só pra... Quando a gente entra nesse respaldo de negar a doença, é uma faca de dois gumes, porque você nega a doença, você não quer tomar medicação, você não quer fazer o tratamento, você não quer ir na consulta médica, você já começa a entrar numa fase de luto de você mesmo, tipo, vou morrer, então pra que eu vou fazer isso? Vou morrer, então pra que isso? E você fica extremamente mal-humorado e maltrata a pessoa que tá cuidando de você, é grosseiro, enfim. É essa fase que você entra quando você começa a negar a doença. E aos poucos, né, Deus foi trabalhando em mim, aos poucos não, até que eu peguei e realmente parei pra mim. Foi um dia que eu tava me sentindo terrível, sentindo realmente, tava com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. E eu olhei no espelho e falei pra Deus, Deus, por que eu? O que eu fiz? Eu nunca fiz nada pra ninguém, eu sempre trabalhei, porque na minha concepção, Deus era que nem diretor de escola. Tipo, ele cuidava de todo mundo, mas cada um fazia a sua parte. Eu falei assim, nunca matei, nunca roubei, nunca tirei nada de ninguém, nunca trazei a vida de ninguém. Por que eu? O que eu fiz? O que foi que aconteceu aqui? E no meu inconsciente veio uma palavra e falou, por que não? Você. E quando isso veio pra mim, tipo, por que não você? Quem é você? Por que não você? Por que o outro e não você? Quando veio isso pra mim, eu entendi que não é uma questão de eu aceitar, é uma questão que era. E eu tinha duas opções, ou eu parava e tentava viver e fazer da melhor maneira, né, até o tanto de dia que eu tinha, ou eu ficava na minha vidinha amargurada, estressada, sendo aquela pessoa chata, difícil para minha família, que não ia mudar. Independente do levar com bom humor ou levar com mau humor, não muda. Não muda não muda o diagnóstico. O diagnóstico é aquele. Então aí eu resolvi que eu respondi para Deus, esse aqui, e eu tô até aqui, até agora, né? Depois disso, eu achando que estava pouco, que eu estava passando por uma barra muito difícil. 2 anos depois eu perdi o rim, tive falência renal total. E aí eu percebi que era só o começo. Mas de antemão foi isso, foi saber que não foi nenhuma questão de fé, foi uma questão de pensar mesmo, tipo, por que não eu? Ninguém exclui as bênçãos, ninguém vai lá e fala, Deus, olha essa bênção aqui, eu não tô merecendo, fica pra você, que hoje eu não fui bem essa semana não, então essa casa aqui eu vou devolver, tá? Porque eu não tô merecendo mesmo, tá? Porque senão eu ia pegar.
Ninguém fala isso. Todo mundo vai lá e dá testemunho, né, fazendo a pior besteira a semana inteira, vai lá e dá testemunho, Deus, obrigado pela bênção. E quando acontece alguma coisa, eu vou lá e falo, não, porque eu não aceito, né? Eu não aceito essa doença. Eu não aceito, eu não quero. Então é muito relativo. E em caso de doença mesmo, a questão de não aceitar a doença é muito ruim, porque atrapalha o tratamento. Então eu comecei a fazer minha parte, tomava muito remédio, já cheguei a tomar mais de 30 medicações diárias. Eu lembro que era 15, 17, 17, que era o tanto de remédio que eu tomava, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E depois eu perdi o rim, tive falência renal, comecei a fazer hemodiálise. E aí mais umas coisas que eu sei que Deus estava na minha vida, foi porque quando eu fiz hemodiálise, eu fui internado no Cruzeiro do Sul, ali na frente, e na frente do Cruzeiro do Sul tem um serviço de hemodiálise. E eu queria fazer lá, porque era próximo da minha casa, né? Eu ia ter que ir 3 vezes na semana, ficar lá 4 horas, era um tratamento difícil, né? Eu passava muito mal já na UTI fazendo tratamento, sempre caía minha pressão, sempre passava mal. Não conseguia vaga. Não conseguia vaga de jeito nenhum. Eu fiquei quase 2 meses internada, porque eu não achava vaga em nenhum serviço de hemodiálise, né? E ali não achava vaga de jeito nenhum. Era muito engraçado. E era um lugar que sempre tinha vaga, porque era muito rotativo. Porque, infelizmente, né, hemodiálise é uma coisa rotativa, né? Morrem muitas pessoas, é um tratamento mais agressivo. Puxa, é forçado, força seu corpo, força seu coração. Então, né, normalmente tem muita rotatividade. E não conseguia vaga na hemodiálise, e as outras hemodiálises eram Guarulhos, Água Branca, e eu pegava todos os números, eu ficava no hospital ligando, do telefone ligando para os lugares para ver se tinha vaga, e não tinha, e quando se faz um tratamento de hemodiálise, você só pode sair do hospital com lugar garantido, com vaga garantida para hemodiálise, senão você vai morrer. Você vai se afogar no seu próprio corpo sozinho. E nisso passou um mês, eu não conseguia vaga, até que foi uma noite, eu acho que era umas 10 e pouco, a moça tinha ido já tinha recolhido até a bandeja do café da noite, da ceia. Entrou uma enfermeira no meu quarto, né, e eu falo com todo mundo, falo mais com minha boca, sempre foi assim. Então ela chegou, oi, tudo bem? Fui medir meus sinais vitais e conversando, porque você tá aqui, né? Você tão novinha. E eu fui contar pra ela, lúpus e o quê? E o turno da noite do hospital é mais tranquilo, então dá pra bater um papo. Então a gente foi batendo papo ali. Ela falou, ai, por que você não teve alta ainda? Você tá tão bem? Eu falei, não, é porque eu não tô achando vaga no serviço de hemodiálise. Não acho lugar nenhum, nunca tem vaga. Aí ela pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma amiga que ela trabalha no Beneficência e lá lá tem 2 equipes de hemodiálise, mas lá ela trabalha numa específica. Eu vou te dar o telefone dela, você liga lá amanhã pra ver, porque eu acho que eles têm vaga sim, sempre tem vaga. Eu falei, tá bom, mas onde é o Beneficência? Foi lá, Beneficência Portuguesa é lá na Vergueiro. Literalmente, longe da minha casa. Falei 3 vezes por semana, longe da minha casa. Vai ter que dar, porque senão eu vou ficar aqui, ou eu vou 3 vezes na semana pra longe, ou eu fico aqui 1 ano. Ele falou assim, traz minhas coisas que eu vou morar aqui, e a gente fica aqui até achar uma vaga ali. E ela foi lá, passou um tempinho, ela voltou, me deu o telefone, liguei, deu certo, consegui fazer tudo, e eu ia ter alta já não sei se é no outro dia, né, pra ela confirmar a vaga no outro. Aí chegou o turno da noite ali, eu falei assim, aquela enfermeira que tava aqui, não sei se é essa noite ou a outra, fala pra ela que deu certo, né, que eu consegui a vaga do telefone que ela me falou. E aí ficava um rapaz lá de enfermeira. Eu falei, não, é uma com o cabelo enroladinho assim, o cabelo dela enroladinho, que dava pra ver que tava preso, né, o cabelo dela enroladinho, moreninha, não, essa pessoa não tá aqui, não tem essa pessoa no turno. Eu falei, não, teve, pô, ela veio aqui, ela ficou aqui comigo, ela me deu o telefone aqui, o telefone tá na minha mão. Ele falou, não, mas é porque não teve, não. Quem tava aqui falou o nome das pessoas lá e, tipo, não tinha nada a ver com a pessoa. Aquela pessoa eu não achei até hoje, eu não sei quem é e ninguém sabe quem é.
Tanto, ela não era de nenhum turno e ninguém nem conhecia das inscrições que eu fiz. Então, literalmente, foi Deus que me deu aquele lugar. E fiz hemodiálise lá 4 anos e glória a Deus porque eu estava lá. Porque se eu tivesse ido para o outro, eu teria morrido, porque eu tive muita complicação. Meu lúpus era extremamente agressivo. No primeiro ano de hemodiálise, eu me internei em todos os feriados. Todos os feriados e aniversários da minha casa, da minha família, estava internado. Dia das Mães, internado. Ah, Páscoa, internado. Todos os dias estava internado. Porque eu tinha muito problema com catéter, de diálise, o meu sempre entupia, ou o lúpus estava agressivo demais, e aí eu já estava tudo bagunçado. Então eu vivia mais internada, passei a viver mais tempo internada do que na minha casa. Voltar para minha casa era uma festa. E olha que antigamente eu não gostava de ficar em casa, então, tipo, Deus foi mudando muita coisa, foi trabalhando muita coisa na minha vida. Foi uma forma, como você pode dizer, foi uma forma brusca, foi. Mas eu me conheço, Deus sabe como Ele trabalha com os filhos dele. E como eu sou muito racional, eu gosto de questionar, às vezes até o que não se deve, né? Gostava muito de questionar o que não se deve, questionar tudo, por quê? Por quê? Eu quero saber o porquê disso, por quê? Por quê? Por quê? Aos poucos dessa questão de ficar doente e de entender que eu não sou dona de mim, né? Que não sou eu que me sustento, sou eu que me levanto, sou eu que faço. Eu tive que tirar o meu eu para deixar ele. A gente vai percebendo que Deus vai trabalhando a gente da maneira que precisa ser trabalhado mesmo. Então, no primeiro ano eu fiz... foram 4 anos na primeira vez, né? Na primeira fase de hemodiálise, foram 4 anos de hemodiálise ali, com os melhores médicos do Brasil, e eu nem sabia disso, porque eu tive muita complicação, eu tive rompimento de veia, que eu tive que fazer 2 cirurgias seguidas, que foram lavados todos os meus órgãos, todos eles, foi uma cirurgia de mais de 8 horas, eu tive problema, o lúpus atacou meu pulmão, atacou o meu rim, né, o rim já não tinha mais jeito, ele tinha levado, e o coração, eu tive que fazer 2 cirurgias, tenho prótese cardíaca, fiz a primeira vez, fiquei 6 meses, ela rompeu de novo, tive que fazer de novo. Tive complicação na cirurgia do coração, tive complicação, meu intestino parou, tive que fazer uma cirurgia de intervenção no intestino, fiquei 3 meses acamada na UTI. Não consegui andar porque eu tinha esquecido, eu fiquei tanto tempo internada, né? 90, na verdade não foi 90, foi 80 e poucos dias, que nesse muito tempo que eu fiquei deitada, meu cérebro desaprendeu a subir a escada. Eu conseguia andar, mas meu cérebro não ia e não subia a escada. E a fisioterapia era dolorosa, e eu não gostava de fazer fisioterapia, e eu brigava com a enfermeira, porque tava tudo doendo, e tem que fazer fisioterapia, e a fisioterapia força você. Então foram dias que Deus me viu chorar muito, muito mesmo, que eu vi muita coisa. E depois disso eu comecei a ficar mais maleável com a situação, né, que eu parei e falei, Deus, eu entrego a minha vida, minha vida é sua, eu não vivo mais para mim, como Gálatas 20, né, fala, já não vivo para mim, Cristo vive em mim. Eu falei assim, minha vida é sua, se for para ser, vai ser no dia que o Senhor quiser, eu não vou me rebaixar a doença, né, eu sempre falava que eu tinha lúpus, mas lúpus não tinha, porque a minha vida eu tinha entregado para Deus, então eu não tinha posse da minha vida para falar, não, vou acabar com a vida dela hoje, não vai acontecer isso. Então, eu continuei fazendo tratamento e depois de um tempo, depois de muita batalha de aceitar a doença e passar por muita coisa, eu comecei a ter uma visão diferente que, independente do que eu estava passando ali, não era sobre mim, né? Então, eu comecei a lidar de maneira diferente. Então, quando eu recebi uma notícia, por exemplo, olha, seu coração tá ruim, a gente vai ter que abrir, vai ter que ser uma cirurgia de coração exposto, a gente vai abrir você e vai ter que trocar 2 válvulas aí, importantes, tá? Mas a cirurgia vai dar tudo certo, a gente vai ter umas 8 horas de cirurgia, mas vai ser super tranquilo, tá? Só 8 horas, mas vai estar tudo bem. Então, e aí,
eu tinha duas opções, ou eu ficava extremamente chateada, deixava minha mãe nervosa, porque minha mãe ficava em cima sempre, né, pra cuidar de mim sempre, então ela sempre estava ali, ou eu ponderava. Falei assim, ou eu seguro, eu comecei a achar um jeito de querer segurar, porque eu via que a minha mãe, minha família estava sofrendo muito, minha mãe, principalmente minha mãe e meu pai estavam sofrendo muito. Embora ela segurasse tudo aquilo ali, todas as notícias, todas as questões, ela segurava muita coisa. E eu falei assim, eu tô sendo egoísta, e eu me sentia meio egoísta de estar ainda de vez em quando, não quero fazer, não quero, não quero. Lá, vem aqui, deixa eu te ajudar a fazer isso. E eu ficava teimando, estressada mesmo, às vezes com dor. Quando a gente tá com dor, a gente fica meio estressado, né? Meio, como se diz, meio nervoso, né? E a gente acaba descontando em quem tá querendo ajudar. E eu tive que começar a tomar, tipo, a segurar mais as coisas. Então eu sempre fiz piada, né, com notícia que acontece. Quando eu recebo uma notícia, um baque muito grande, eu faço piada. Desculpa, é assim mesmo, eu reajo fazendo uma piada. Então eu comecei a reagir desse jeito. Eu comecei a fazer piada. Então o médico chegava lá, é a única paciente que tá feliz, que vai fazer cirurgia do coração. Eu falei assim, não, eu tô feliz, né, mas você tem que ir, então a gente vai. Então eu comecei a levar as coisas com mais leveza e deixar literalmente na mão dele. Então, antes de fazer cirurgia, eu tinha que primeiro ver minha mãe, era o ponto de qualquer coisa que eu fosse fazer. E a minha oração era e é sempre essa: Senhor, minha vida está nas suas mãos. Se for para ser hoje, eu volto, se não, cuida da minha família e etc, né? Perdoa pelos meus pecados e acabou. É isso que eu faço. Eu entreguei literalmente toda a minha vida para Deus. Eu deixei tudo na mão dele, porque eu não tinha como controlar aquilo. E eu tava ficando paralisada, eu tava ficando uma pessoa amarga, uma pessoa amarga já, e já pensando tudo de ruim. Você não pensa coisa boa quando você passa por esse tipo de tratamento. Não tem como você pensar, ter perspectiva de nada. Mas deu tudo certo. Hoje, como funciona, né, o tratamento em si? Como que é a sua semana? Hoje você não trabalha, né? Hoje você vive mais por conta do tratamento, né? Vamos dizer assim. Então, sua semana acaba sendo muito focada no seu tratamento. Como que funciona para você? Quantas vezes você vai? Como que é realmente esse tratamento? Já que é uma coisa que não tem cura, como que você vive diante disso? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que eu entendi é que eu vivo de gambiarra, né? Porque se for parar pra pensar, eu morri há 14 anos atrás porque um órgão importante meu parou, né? Então, de 14 anos pra cá é gambiarra e Deus na minha vida. E segundo, como que eu posso dizer? Eu tenho duas fases, né? A primeira parte do tratamento, que é 4 anos de hemodiálise que eu fiz, eu transplantei, e 6 perdi depois na época do Covid. No primeiro tratamento, eu fazia hemodiálise 4 vezes na semana, sem condições de trabalhar, porque eram 4 horas, 3 vezes na semana, 4, dependendo se eu tivesse retido líquido. Para quem não sabe, uma pessoa que tem falência renal, ela tem restrição a líquido. Literalmente, beber muita água faz mal. A gente não pode beber muita água, nós não podemos comer muita fruta, comer alimentos ricos em fósforo e ricos em potássio, por exemplo, como caldo de cana, água de coco, muita água de coco. A gente não pode fazer porque o nosso corpo não filtra, só a máquina filtra. E o potássio em grande quantidade, o fósforo em grande quantidade, eles alteram, né? Você pode infartar, o fósforo em grande quantidade dá coceira, é uma coisa absurda, é uma coceira interminável. Então, existem muitas coisas que a gente precisa controlar. A gente precisa controlar o sódio, a gente precisa controlar o potássio, a creatinina, tudo tem que estar tudo extremamente controlado. Então, a gente tem uma restrição alimentar grande, né? Não pode beber muita água, no calor é difícil. Aqui, mês passado, né, tava dando 40 e poucos graus. E aí você tem que controlar a água, você não pode
comer muito alimento cru, porque, mais uma vez, seu corpo não filtra, então se tiver alguma bactéria, vai ficar lá e vai aglomerar na sua vida, e eu sou louca por sushi. Japonês ninguém fica assim, né? Japonês é triste, né? É o vício de pobre que pobre não devia ter, que é caro ainda por cima. Então, eu tive que lidar com as restrições, que era difícil, porque eu cresci bebendo água, né? A gente cresce com coisa que água é saudável. Gente, mentira, água faz mal? Não faz. Faz. Se eu beber muita água e se eu extrapolar no fim de semana, domingo eu tô dormindo sentada, porque eu já não consigo deitar, porque tudo que eu como, que eu bebo, líquido fica no meu corpo. Só a máquina tira. Não tem mais o ir ao banheiro fazer xixi, eu não tenho mais. Tem pessoas que ainda vão, mas eu não tenho mais. Meus rins pararam completamente. E tive que me adaptar a essa rotina de vida, tive que me adaptar a ir para São Paulo 3 vezes por semana, e aí como que vai 3 vezes por semana? Tipo, minha mãe trabalha, minha mãe falou que precisava voltar a trabalhar, meu pai trabalhava. Quem é que vai me levar 3 vezes por semana pro hospital? Não tem que ir sozinha. Então eu ia 3 vezes por semana da minha casa até a Vergueiro, fazer tratamento. Às vezes saía, passava mal no trem, passava mal no caminho. De vez em quando meu namorado me buscava, o Jonathan, quando ele estava de folga, me pegava na estação, no terminal de ônibus. Mas foram 4 anos ali que foi só pela glória de Deus mesmo, porque tinha dia que era extremamente difícil. E você lembrava que tinha que voltar, e de carro não tinha como, já tinha tentado, mas de carro se passa muito mal, e o caminho é muito longe, muito trânsito. Então, foram 4 anos bem difíceis, que não dava para fazer nada, você tinha que viver em prol do tratamento, porque mesmo que eu pensasse em fazer uma faculdade, fazer alguma coisa, eu internava muito, então como que eu vou fazer a faculdade de repente, internada. Chegava em casa, passava um mês, internada de novo. Não sei se você é da época da igreja, quando era pequenininha, mas eu acho que já perderam as contas de tantas vezes que oraram pela minha vida. A Elaine tá internada, vamos orar por ela, vamos orar pela vida da Elaine, que ela tá internada. Então, não tinha o que fazer. Então, minha vida era literalmente viver para a doença, sobreviver, né? Foram anos de sobrevivência, não foram de vivência. E depois minha mãe me doou o rim, por pura sorte também, porque eu sou tipo A mais, igual meu pai, e minha mãe provavelmente não era o mesmo tipo sanguíneo do meu pai, então tipo, tem que ser o mesmo tipo sanguíneo para ter a doação aí do órgão. E meu pai também não poderia porque ele tinha pressão alta e não pode. Aí minha mãe, eu falei, mãe, vai ter que ser pelo meio mesmo da fila do doador morto, né? Vai ter que esperar alguém, infelizmente vou ter que esperar alguém morrer para eu ter o rim. E ela insistiu, não, eu vou lá fazer o exame. Eu falei, mãe, pai, eu já sou A mais igual o pai não pode, isso não deve ser a mesma coisa. Não, vou fazer o exame, vou fazer a tipagem, e Deus é tão bom na minha vida que ele deu minha mãe como doador universal, então ela conseguiu me doar o rim. Então depois de 4 anos, mesmo tendo já a questão a questão do rim já, a pré-doadora que era minha mãe, no primeiro ano já tinha feito, que minha mãe ia doar o rim, eu me estabilizava, o lúpus não dava trégua, e era internar para fazer químio, embora não é uma quimioterapia igual quimioterapia de câncer, é uma coisa bem mais fraca, era bem mais fraco do que era, mas era horrível. Eu admiro muito quem faz quimioterapia, porque é terrível, você ficou deitado, tomando medicação, e aquela medicação dói o seu corpo inteiro. Então, tinha horas que eu só chorava, porque aguentar mesmo eu não tava mais. Então, eu só chorava mesmo, eu tirava às vezes um dia que eu falava pra minha mãe, até pro Jonathan também, não vou falar com ninguém, não vou responder ninguém hoje, que eu tirava um dia pra me sentir coitada, né, pra chorar pra Deus. E sempre quando eu tinha uma notícia assim forte, eu falava, e eu tava internada, e eu não gostava que ninguém ficasse no hospital comigo, porque não tinha porquê,
eu falava eu tirava um dia para chorar para Deus. Eu falava, Deus, hoje eu quero só reclamar. Hoje eu quero reclamar, eu quero perguntar só por que eu quero só reclamar hoje. E era o dia que eu tiro, é o dia que eu tiro mesmo para reclamar, para chorar, para me sentir coitada. E aí Deus vem e fala comigo, e eu acho impressionante que a capacidade de Deus tem de consolar a gente, porque de repente eu me sinto no colo dele e vem aquela paz intensa que parece que leva todos os seus problemas embora, e aí eu durmo bem. Então eu faço um dia para isso, eu sempre tiro um dia para me sentir a pior pessoa do mundo, né, a mais injustiçada, e depois eu volto pro caminho certo. Aí eu vou viver, vou ver o que eu tenho que fazer, se eu tenho que fazer tratamento, vou fazer, se eu preciso ir pro médico, vou fazer, porque eu entendo que Deus faz muita coisa na minha vida, que eu só estou aqui pela graça e misericórdia dele, mas que eu tenho que fazer minha parte. Então, eu tenho que ir no médico, eu tenho que tomar um remédio, eu preciso controlar o que necessita controlar, então anima-te, tem bom ânimo, né, que eu te ajudo. É basicamente isso. A gente sabe que, né, nessa vivência assim, o inimigo ele vem de várias formas, né? Ou, E eu tenho quase certeza que você já recebeu essa pergunta, porque eu também já recebi essa pergunta e recebo até hoje. Então, muitas pessoas chegam assim, você fala assim, ah, mas você é crente, você acredita em Deus, por que ele não te cura? Se ele realmente existe, por que ele não te cura? Como que você lida diante dessas perguntas que acho que todo mundo que passa, né, por esses grandes problemas, por essas provas, recebe de alguém? Isso acho que é acho que verdade. recebe, pelo menos de uma pessoa na vida Você tem recebe. tanta fé, né? Porque você fala tanto de Deus, por que você não é curado, né? Você tá em pecado, porque a pessoa fala assim, não, você tá em pecado, Deus não te curou, é porque você tá pecando, né? O que você tá fazendo aí? Mas a realidade é que tem aquela parte quando os discípulos perguntam para Jesus sobre um cego de nascença, né? E ele fala que, perguntando, né, de quem foi o pecado, é da mãe, do pai, né? Tipo, quem pecou para ele nascer? Porque ele nasceu cego, né? E Jesus responde para eles que ninguém, que aquilo é para que as glórias de Deus se manifestassem na terra, né? Então, não, porque Deus não me curou. Eu acredito que Deus possa me curar o que Ele quiser. Eu sou aquela doida que acredita em dom de maravilhas. Tipo assim, Deus cresce a orelha, cresce mesmo. Se Deus quiser, cresce a orelha. Se Deus quiser, cresce dois, sim, aqui três, e eu dou um para outra pessoa. Eu creio, eu tenho muita fé nisso, que isso pode acontecer. Se não aconteceu, porque Deus deve ter um propósito aí. E eu creio que seja um propósito aí. Eu nunca quis dar testemunho da minha vida ou falar da minha vida, porque são muitas coisas. São sempre pequenos detalhes. O detalhe do telefone do hospital. Tem, tipo, muitas dessas coisinhas que você percebe que não tem explicação e aconteceram na minha vida, ou de problemas, ou de complicações que deram e que todo mundo falou, agora não vai dar mais certo, agora não passa. Infelizmente, já vai esperando porque não vai dar mais. E, e eu voltei. Eu voltei andando, falando, meio abaqueada, mas voltei. Então, quando alguém fala porque Deus não me cura, eu sempre penso nessa passagem, né? De que é que para se manifestar a honra e a glória de Deus. Eu tive uma tia minha, que ela infelizmente faleceu de câncer, e quando ela foi receber a notícia dela, o médico deu para ela um mês de vida. Um mês, porque ele foi, operou, fechou e falou, olha, você tem um mês de vida. E ela resistiu um ano. Né, o médico nem queria fazer tratamento e tal, ela não, vou fazer tratamento, e ela resistiu um ano. E nessas idas e vindas desses 4 primeiros anos, desses 4 anos, né, na verdade já tinham 6, esses 4 anos de muita guerra, de hospital, de internação, de dias difíceis, eu passava mais tempo no hospital do que na minha casa. Desses 4 anos, ela olhou para mim, eu já tinha feito transplante, ela olhou para mim e me disse assim que pouco antes dela falecer, que ela lutava porque ela me via, porque desde o começo todo mundo achou que eu ia morrer, mas eu não tinha morrido. E que se eu conseguir, ela também ia conseguir.
E por isso que ela tinha resistido tanto, que ela não ia deitar para a doença. Por isso eu falei assim, tia, não deita para a doença. Se vai morrer, a gente vai morrer atirando, a gente vai morrer tentando, mas não cai para a doença, não. E ela resistiu 1 ano. Então, quando ela me disse isso, que ela estava resistindo, porque ela me via ir, ficar doente, ficar ruim, ela me visitava no UTI, entubada e costurada de fora a fora, que tem ponto daqui até costurado de fora a fora, e via cicatrizes do meu corpo e tal, e ela, quando ela disse aquilo, que ela resistia porque ela me viu, eu entendi que eu estava no testemunho da minha vida, e eu entendi o que é um motivo de para a honra e para a glória de Deus. Que a gente precisa olhar para os outros e ver que a pessoa pode estar na mesma batalha, numa batalha pior que você, mas ela está resistindo. E tem gente que desiste por nada, né? Ai, não gosto do fulano, não vou para a igreja. Não gosto do ciclano, não vou para a igreja. E eu acho que essas coisas acontecem para que as pessoas, né? As pessoas vejam através de pessoas que é possível, e tem gente passando numa coisa pior que a sua, e não é que a sua, não quer dizer que a sua vai melhorar ou que a outra pessoa vai piorar, quer dizer que a gente tem que passar porque tem que passar, entendeu? Então entrega para Deus os seus caminhos, os seus princípios e vai. Então quando ela me disse isso, aí eu entendi que era para um testemunho, que era para um propósito de Deus, né? Que eu não imaginava que ela pensava desse jeito, porque na minha cabeça, eu não fiz nada. E eu realmente não fiz nada. Eu só disse para Deus, eis-me aqui. Entendi que eu não tinha por que eu ser não que eu estivesse gostando da doença. Não, doutor, pode me deixar doente. Bom, médico, doutor, isso pode me deixar doente, que eu quero ficar doente. Mas eu entendi que existem coisas que não dá para você mudar, né? E que eu só precisava viver da melhor maneira possível e fazer a minha parte. Foi o que eu fiz. Então, quando ela disse isso, eu até achei meio estranho, porque eu não levo como eu sou uma pessoa forte. Eu não sou uma pessoa forte. Deus é forte, né? Deus fez. Eu não sou uma pessoa forte de jeito nenhum. Nada. Se eu não falar que eu fui pra cirurgia com medo, eu tô mentindo. Fui com medo mesmo, só que sempre se segurava, falava, não, tá tudo bem, vai ser tranquilo. E eu ia com medo mesmo. Acho que a questão da fé é você fazer com medo mesmo, entendeu? E resolvendo o problema conforme ele chega. Ou não resolvendo, deixar Deus resolver, só fazer a sua parte mesmo. E até me perdi onde eu tava. E quando ela me disse aquilo, a questão da cura, porque Deus me cura, né? Tem uma passagem em Isaías 61, de 1 a 3, que Isaías diz que o Espírito de Deus está sobre ele, né? Eu não vou conseguir falar porque o verso é longo, é na versão da Almeida revisada e atualizada, na ARA. Que ele diz que o Espírito de Deus está sobre mim para que eu pregue as boas novas, para que eu apregoe o Espírito Santo, para que eu dê consolos aos que choram, né? Eu coroa para os de luto, e que ele vai falando que ele vai dar consolo, que ele veio para dar consolo, para falar as boas novas, para quebrantar os corações. E no terceiro capítulo, ele fala assim, né, a fim de que se tornem, né, que todas as pessoas que ele veio dar refrigério, a fim de que se tornem carvalhos de justiça, para que sejam glorificadas, para a honra e glória do Senhor. Esse é o versículo, resumidamente. E eu vi uma pregação quando eu fiz um jejum doido de 21 dias, estou comendo só uma refeição por dia. E eu vi essa pregação sobre os carvalhos de justiça, né? Que os carvalhos, eles são árvores frondosas, grandes, né? Só que o carvalho é uma árvore que ele cresce na tempestade, na tormenta mesmo. Quanto maior a tempestade, mais ele enfinca as raízes na terra e puxa aquela água e cresce. É assim que ele cresce. Quanto maior a tempestade, mais feia, mais dificultosa que seja, ele cresce ali. Então, quando Deus fala que de todas essas coisas que ele veio fazer, são pessoas que estão sofrendo, estão passando por alguma coisa, são as pessoas que estão no deserto ali, praticamente, passando por algum deserto, algum vale, a fim de que se tornem carvalhos de justiça,
eu entendo que Deus quer dizer que essas coisas acontecem para que a gente cresça, né? Como que um testemunho, para ele ser um testemunho, ele é doloroso, ele não é... É impossível se dar um testemunho feliz, porque senão não é um testemunho, né? Senão é uma boa nova. E essa palavra, quando a pessoa falou, né, e falou que os carvalhos são árvores, literalmente são árvores assim, árvores que crescem na dificuldade, onde muitas coisas perecem, né, muitas árvores caem, muitas árvores se afogam, dependendo do lugar, da floresta e tal, e ele é uma árvore que cresce, fica maior, quanto maior a tempestade, mais ele cresce. Eu entendi que o passar por isso é para que eu cresça, literalmente para que eu cresça, é experiência de vida, crescimento para passar mesmo, né? Então, um testemunho, dificilmente ele vai ser um testemunho fofinho. Se você está tendo um testemunho, se só tem testemunho fofinho para contar, você ainda não se colocou na posição que você precisa estar, porque para servir a Deus e para estar no reino é muito difícil, muito difícil. Nem digo em questão de tentação, essas coisas, eu digo questão de nós mesmos, né? Tentar viver na retidão, que infelizmente a gente não consegue. Mas para nós mesmos, para ser crente é difícil, né? Ser crente é muito difícil. O pessoal acha que ser crente é fácil, mas Então, não é, não. quando alguém me fala isso, eu sempre falo, né, Isaías 61, né, que a fim de que se torne carvalho de justiça, né? Que para crescimento, que é para que se manifeste a glória dele, para que você veja que a sua vida não está tão ruim. Podia estar pior, mas como há Deus na sua vida, você não precisa passar por isso. Então, você pode levar a sua vida de uma maneira melhor. Então, eu acredito que seja por isso mesmo, que existe cura para uns e não existe cura para outros, ou que vai existir, e que, de certa forma, Deus me curou, porque do jeito que o lúpus era, e hoje em dia eu faço exame e ele é inexistente, é como se eu nunca tivesse tido. Tem um problema renal, mas é muito mais fácil lidar com problema renal do que com lúpus, né? E recentemente meu marido foi diagnosticado com lúpus. E ele desanimou bastante, né? E também talvez seja para isso. Talvez eu passei tudo isso para chegar na vez dele e ele entender que existe uma pessoa que tem a mesma coisa que ele, que passou por isso e que tá aí bem, eu tô bem, né? E que tá viva, talvez seja por isso, ou talvez não seja, não sei. Mas eu sempre falo para ele que na minha vez, toda vez que eu falava para alguém que eu tinha lúpus, a pessoa já falava assim: nossa, fulano, amigo meu morreu. Gente, é impressionante como as pessoas, tem umas pessoas que elas não têm uma coisa chamada noção, né? Se me quer desanimar, tem que desanimar ao máximo. Tem que acabar com a sua vida. Assim, o que aconteceu? Você sumiu? Eu falo, eu tô doente, fazendo tratamento. Lúpus, nossa, eu lembro de uma amiga minha, nossa, minha prima morreu. Você tá tentando me ajudar? Você tá tentando... Porque não tá ajudando. Ela morreu, menina, tadinha, eu tinha lúpus, ela morreu. E eu, legal, bacana, né? Poxa vida. E não tinha, muitas pessoas não conheciam, né, a doença, não sabia. Então, era difícil, a pessoa já falava, já era. Tipo, você já conseguia ver na cara da pessoa que ela tava assim, triste, tão nova, né, coitada, né. Ai, coitada dela, tão nova, olha, 25 anos, tá nessa vida. E agora eu já tô com 36 e cheguei, né. Lembro que eu fiz acho que foi esse ano, num ano que eu internei, operei umas 3 vezes no ano lá. E eu falei para Deus, Senhor, eu preciso chegar até 25, metade de 50, só tenho 23. Eu quero chegar até os 25. E Deus me deu mais 10 aí, né? Eu falei assim, bom, no outro ele deu mais 15. Vamos ver se eu vou conseguir chegar lá, se eu vou passar dos 15. Mas eu pedi para Deus metade de 25, ele já me deu um pouquinho mais. Então, o resto que vinha é lucro, né? O resto que vinha é só glória, só bênção. Mas é isso, praticamente é isso que eu falo pra pessoa. Eu dou Isaías 61 e conto essa parte. A gente tá chegando no final aqui, e mais uma vez quero agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade, vir contar um pouco da sua história aqui pra gente. E uma coisa que eu quero pedir para você fazer é deixar e falar algo
para as pessoas que vão assistir, que vai acompanhar, que talvez esteja passando por algum problema parecido, ou algum problema próximo, ou que esteja passando por algum problema diferente também. Como que a pessoa consegue e pode lidar com isso? Como que ela pode manter ainda a sua fé acesa, e não desistir de acreditar, né, em Jesus? Bom, primeiro é fazer sua parte, né? Se você descobriu que você está doente, que você precisa fazer um tratamento, que pede ali a medicação, toma seu remédio, faz sua parte. É imperativo que isso aconteça. Do mesmo modo que Deus me guiou para ir para o melhor hospital, que eu nem sabia que era, que quando a gente não trabalha, não tem tratamento, para a gente hospital é qualquer um. Hospital, médico, todo médico é bom, não, é médico, fez medicina, é bom. E me guiou para que eu pudesse estar aqui hoje, né? A gente tem que fazer a nossa parte, primeiramente, faz sua parte. A segunda coisa é que não digo nem questão de aceitação da doença, a questão é que é um fato, né? Você está com uma doença, você tem aquele diagnóstico e você olha para o lado e existem pessoas que sobreviveram àquilo. Então, é possível, não é uma coisa possível. Entrega seu caminho a Deus, conversa com Deus, começa a ter um diálogo com Deus, para que Ele possa te guiar nos períodos difíceis. É normal, eu acredito que seja normal a rebeldia de não querer, de se sentir impotente e não ter o controle da vida na sua mão, porque realmente a gente não tem o controle está em Deus, é Deus que sabe o momento que vai dar certo, que não vai. Entrega seus caminhos ao Senhor e Ele fará o que for, né? Deus nos conhece desde o ventre da minha mãe, me chamava pelo nome, se Ele sabia disso, a minha base de fé é essa. Deus me colocou no mundo, Ele sabia que ia acontecer sempre. Então eu entreguei tudo na mão dele. Então, a única coisa que eu posso fazer é a minha parte, e em questão de doença, você tem duas opções. Ou você pode tentar ficar da melhor maneira possível, viver e fazer o tratamento, embora seja difícil, doloroso, seja duro. Ou você pode fazer o tratamento, se entregar e ficar amargurado. Você tem duas opções. Não tem muito para onde correr. Ou você procura passar da melhor maneira possível, ou você se entrega, deixa a doença te levar e vê o que dá. Não tem duas explicações. É isso. Elaine, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue te abençoando, te usando como um testemunho. Creio que as pessoas que vão assistir, que vão acompanhar, de uma certa forma vão ser tocados por isso, que talvez pessoas que estejam pensando em desistir ou não seguir em frente vão olhar e ver que é possível sim manter firme na fé, manter em paz, fazer as coisas, fazer a sua parte e de uma certa forma não deixarão de depositar a sua fé ali em Jesus e continuar acreditando em Jesus, que é o principal de tudo, né? É verdade. Então quero agradecer a sua Eu presença. que agradeço. Quero pedir muito obrigado pela sua disponibilidade. Dá um abraço no John, ele vai ser o próximo. Você vai ser o próximo, John. Vou trazer você aqui também pra gente falar um pouquinho também aqui de música, brincar um pouquinho. Que Deus te abençoe. Amém, eu que agradeço. Se você quiser deixar suas considerações finais, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Fiquei muito nervosa porque, como eu te falei, eu nunca dei testemunho da minha vida, porque a minha convicção é que meu testemunho é a minha vida, é o que as pessoas me veem. E que, independente do problema que você tenha, seja financeiro, seja de doença, seja no casamento, entrega os seus caminhos ao Senhor. Mas é entregar de verdade, não é entregar e eu fazendo uma coisa ali, eu entregar e eu mexendo um pauzinho ali, eu entregar e eu querendo bater a cabeça na parede. É entregar mesmo, é crer naqueles milagres que você lê na Bíblia, é crer naquele Deus, é crer que Ele faz. E certamente Ele fará, né? E tentar seguir, né, os caminhos dele, porque seguir o caminho de Deus não é fácil, né? O que importa é a constância, né? A constância necessariamente não é alta sempre, não é uma bateria cheia, mas é não deixar acabar a bateria completamente. E você tem aquela constância, né? Infelizmente vai ter dias que a gente não tá com vontade de orar. Infelizmente vai ter dias que você não quer ler a Bíblia.
mas você tem que ler mesmo assim, porque você sabe que você precisa daquilo para te edificar. Então, ser cristão não é querer, não é o livre-arbítrio pra gente não tem, na verdade, né? Livre-arbítrio é ilusão. Nem tudo na vida a gente vai fazer porque quer. Nossa vida, infelizmente, não vai ser como a gente quer, a maioria das vezes. Mas a gente ter a flexibilidade primeiro, de amadurecer e entender que nada é tão definitivo. Enquanto você não morreu, enquanto não parou, não é definitivo. E é isso. Siga em frente. Amém. Pessoal, estamos encerrando aqui. Uma boa tarde e até o próximo podcast aqui no Visão Eficiente. Até mais.